Permita, Senhor, que a tua presença seja encontrada por aqueles que de coração vieram te buscar. Dissipa as trevas, tudo que condiz com as trevas. Tira o desespero, o desânimo, a angústia daqueles que vieram angustiados, desesperados, aflitos, cansados, sobrecarregados. Levanta-os e abençoe, e que a atmosfera deste lugar seja totalmente controlada pela tua presença, que a luz do teu rosto resplandeça sobre nós, e tudo que nós fizermos aqui seja para a glória, honra, louvor do teu santo nome. Nós te pedimos de todo o nosso coração, a certeza de que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Feche os olhos e cante como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida te entregar. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva, como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar, foi que eu nasci. Cante. Foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci. Foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, foi que eu nasci. Foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Levantem as mãos, feche os olhos, diga: Senhor Jesus, te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos perdão os nossos pecados, limpa o nosso coração, nossa mente, ajude-nos a te encontrar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Deixa eu orientar agora. Abra sua Bíblia, por favor, no
livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Eu quero sim sentir você perto de mim, teu doce amor, teu doce amor, tão puro e belo como a tão flor, puro e belo como a flor. no teu olhar, No teu olhar, cante, tão meigo eu quero me encontrar. Quero sentir a tua mão, De Pai a me guiar, de Pai a me guiar. não quero ter, cante vocês. Não quero ter Alguns minutos. Me deixa ser, me deixa ser para sempre. para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus, Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. meu coração quer entregar, Coração quero entregar, seguir os passos teus. seguir os passos teus. Novamente, me ensina, Deus, com a fé. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. seguir os passos teus. Amém. Olhe para mim, por favor. Preste atenção. A palavra de Deus, primeiro, você já sabe, tem que alcançar o seu espírito. Você tem que prestar atenção, abrir o coração para ela chegar lá no espírito. Se tiver voando aí pensamentos e outras coisas, tá o coração fechado, não acontece nada. Eu não vou pregar sobre isso hoje, porque não dá tempo, não quero misturar assunto. Mas já falei ontem no vídeo, há uma diferença entre você passar a ter a fé na palavra de Deus e há uma diferença entre ter a fé na instituição. Igreja do Novo Nascimento é uma instituição religiosa. Tem que ter o nome, tem que ter documentos, juridicamente é uma pessoa jurídica, pronto. Então, nós não trabalhamos para que a sua fé esteja na instituição. A instituição, se referindo à igreja, ela tem que ter credibilidade. As pessoas têm que olhar para analisar uma igreja evangélica e falar: essa igreja é séria, essa igreja é correta, essa igreja prega o evangelho, essa igreja ela tem um trabalho espiritual. Então, credibilidade a instituição tem que ter, todas elas deveriam ter. Assim como alguém, não é a mesma coisa, mas alguém fala: essa empresa aí é idônea, é correta, eles trabalham com profissionalismo. Tem empresa que você fala: não, ela requer não, ela merece respeito. Então, uma coisa é a instituição ter respeito, é as pessoas poder falar assim: poxa, essa igreja, uma igreja correta, não tem escândalo, trabalha corretamente, tal. Não é que o pastor é perfeito, mas a instituição ela merece respeito. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que acontece muito por aí. Tem muita gente que está dentro de instituições e nunca aprenderam, nunca depositaram uma fé na palavra de Deus. A fé delas está na instituição. E aquelas instituições, muitas das vezes estão cheias de corrupção, trabalham para que as pessoas
se apoia na instituição. Então tem gente que bate no peito e diz: eu sou graça, eu sou renascer, eu sou universal, eu sou mundial. Daqui a pouco alguém vai dizer: eu sou espacial, porque vai ter algum cara por aí que algum dia alguém vai dizer igreja espacial de não sei o quê. E muitas dessas pessoas colocam a fé na instituição e não na palavra de Deus. Muitas instituições, tem as que são corretas, tem instituições religiosas aí absolutamente corrompidas. Trabalho de mercenário, evangelho de acordo com o mundo, heresias, doutrina de demônio. Às vezes, pessoas veem um monte de escândalo em determinadas instituições, mas elas não saem dali. Muitas delas não saem porque elas acham que a instituição é que protege, é que dá segurança, é que vai garantir a proteção delas. Então, elas às vezes falam assim: caramba, está cheio de coisa errada aqui acontecendo, tem sujeira, tem escândalo. Ah, mas eu não posso sair daqui não. Elas não saem. Porque a fé delas está onde? Na palavra de Deus? Não. A fé delas está na instituição. E não é isso que Deus quer. E existem aquelas que veem escândalos, corrupção, sujeira, e elas falam: ah, eu queria sair daqui. Aí vem alguém e fala assim: não, mas a gente não pode olhar para o homem, a gente tem que olhar, a gente tem que olhar para Deus. E elas morrem ali, espiritualmente se apagam. A gente está com a vida destruída, derrotada. Algumas saem e voltam, saíram derrotadas, voltam derrotadas e continuam derrotadas. Aí você fala: mas a senhora está vendo um monte de coisa errada? Por que a senhora não sai? Ah, eu não posso sair daqui. Por quê? Porque a fé está na instituição. Tem pastores que não saem desses lugares. Tem obreiros que não saem, tem bispos que não saem. Quando eu saí da instituição que eu estava anteriormente, eu falei com alguns bispos: eu estou saindo fora, não vou me corromper aqui. Alguns disseram: não, mas se eu sair daqui eu vou para onde? O que eu vou fazer da minha vida? Eu falo assim: cara, a sua vida está onde? Na mão de quem? Hein? Pô, se está na mão de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus e Deus cuida do resto, ou não? Sim ou não? Mas não sai. Não sai dali. Então nós não trabalhamos, a Igreja do Novo Nascimento, o nosso trabalho não é para você pôr a fé na instituição, não. O que a gente quer em relação à instituição Igreja do Novo Nascimento é que as pessoas possam dizer: pô, essa igreja é séria, esse trabalho é sério, os pastores trabalham com honestidade, com sinceridade, de acordo com a palavra de Deus. Pô, esse trabalho é direito, essa é uma igreja séria, como tem algumas por esse mundo. É só isso. Ninguém fica dizendo assim: bata aí no peito, eu sou Novo Nascimento. Isso não existe. Você tem que ser um verdadeiro cristão, membro da Igreja do Novo Nascimento, ou obreiro ou pastor, mas acima de tudo o quê? Hein? Cristão, seguidor de Jesus. E tem um monte de gente por aí. Só falta alguém dizer: não, eu sou espacial. Eu falo: eu sou universal, eu sou graça, eu sou renascer, eu sou florescer, eu sou plantar, eu sou não sei o quê, eu sou mundial, eu sou não sei o quê. Só está faltando alguém chegar e falar: não, agora eu sou espacial. Eu estou na igreja espacial do não sei o que lá. E eles ficam batendo no peito esse tipo de coisa. Grande besteira. Grande besteira. Por isso que muitos deles veem tanta sujeira, alguns não saem onde tem sujeira porque eles gostam da sujeira. Eles gostam da sujeira. Eles não sabem viver longe da sujeira. E existem outros que não.
eles não concordam com a sujeira, mas eles também não saem, por quê? Porque eles ficam com essa história. Eu ouvi muitas vezes na instituição onde eu estava, do líder que dizia: isso aqui é um guarda-chuva, isso aqui é um guarda-chuva. Ele dizia assim: isso aqui é um guarda-chuva. Você sair daqui, você está desprotegido, você perde a tua unção. Quem dá unção? É a igreja? É a instituição? Quem dá unção é quem? Deus que dá. Quem dá unção é Deus. A pessoa vai perder a unção de Deus se ela pecar, se ela viver em pecado, ela vai perder. Então o que nós queremos, e o nosso trabalho, é para que você, é para que por um lado as pessoas possam, isso é obrigação nossa, trabalhar de uma maneira, continuar trabalhando com espiritualidade, sinceridade, honestidade, todo mundo é tratado igual, pregamos a verdade e tal, e as pessoas possam dizer: pô, a igreja é séria. O pastor aí não é um trapaceiro, um enrolão, um malandro, um pilantra. São homens de Deus, mulheres de Deus. A instituição tem que ser vista com respeito. Essa é a obrigação nossa, trabalhar para isso. Isso é uma coisa. Agora, querer que você apoie a sua fé na instituição, não. Não. Você tem que apoiar a sua fé na palavra de quem? De Deus. Então, deixa eu ler aqui, não tem nada a ver com isso aqui. O que eu vou ler aqui é outra coisa que vai abençoar. 1 Coríntios 10, vamos devagar. Alguns já ouviram isso, vou repetir. O apóstolo Paulo escreveu assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma água, bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olhe para mim, por favor. Então, o apóstolo Paulo, olhe para mim, depois a gente vai ler para você entender. O apóstolo Paulo escreveu para os cristãos de Coríntios, uma igreja, tinha muito problema lá, muita gente carnal. E o que ele escreveu? Olha, eu não quero que vocês ignorem que os nossos antepassados, aquele povo que saiu do Egito, todos eles foram batizados no mar e sob a nuvem. Não é que Moisés ficou lá batizando o povo no Mar Vermelho, não. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, aquilo simbolizou um batismo, início de uma nova vida. Havia durante o dia uma coluna de nuvem, era Deus guiando aquele povo. Então, passar pelo Mar Vermelho e viver debaixo daquela nuvem, aquilo simbolizou um batismo. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da água que saía da rocha que representava Cristo. Durante anos, Deus fez chover codornize, que é parente da codorna, uma espécie de ave, e os pães que caíam. Então eles comeram de uma comida que não veio de uma maneira natural. Um pão natural, você tem que, eu não entendo nada disso, mas você tem que ter o fermento, a massa e tal, e botar no forno e fazer o pão. Esse é um pão natural. Aquelas aves ou codornizes e aquele alimento que caía dos céus, aquilo não veio de uma maneira natural.
Foi Deus que enviou para suprir as necessidades deles. Moisés, por 2 vezes, quando não havia água, ele tocou na rocha. E da rocha saía água. Aquela rocha simbolizava quem? Simbolizava Cristo, Jesus. Tanto é que numa dessas ocasiões, Moisés estava por aqui com o povo. Povo rebelde, incrédulo, criava problema o dia inteiro. Um povo... E teve uma hora que Moisés teve que novamente tocar na rocha para sair água. Só que Moisés estava muito nervoso. E ele deu uma paulada com um cajado na rocha, deu uma paulada, aquilo desagradou a Deus. Então aquele povo passou pelo mar, caminharam debaixo da nuvem, aquilo simbolizava um batismo. Comeram da comida que veio, além da palavra de Deus que recebiam, né? Da palavra de Deus que recebia, veio um alimento que não veio de uma maneira normal, natural, e ainda bebiam de uma água que saía da rocha, e aquela rocha era Cristo. Este povo teve essas experiências com Deus. No entanto, a grande maioria deles tiveram os seus cadáveres espalhados no deserto. Eles não entraram na terra que Deus prometeu. Por quê? Porque com toda a experiência que eles tiveram, eles desagradaram a Deus. E é sobre isso que Paulo está falando. Não é porque você, eu cheguei na igreja, conheci Jesus, fui curado. Eu cheguei na igreja, me libertei dos vícios, dos demônios. Eu cheguei na igreja, nasci do Espírito Santo. Eu cheguei na igreja, recebi o batismo no Espírito Santo. Eu cheguei na igreja, Deus reconstruiu meu casamento. Eu cheguei na igreja, Deus fez um monte de coisa na minha vida. Não é porque nós tivemos experiências com Deus que nós podemos cair na besteira de achar eu posso agora viver de qualquer jeito, porque está tudo garantido. Minha salvação está garantida, está tudo garantido. E o povo de Coríntios estava pensando assim. Então Paulo teve que falar lá do povo, eles passaram no mar. Houve um batismo, né? Não é que Moisés ficou batizando todo mundo, não. Eles passaram ali, simbolizou um batismo. Andaram debaixo da nuvem, comeram de uma comida espiritual, beberam de uma água que saiu da rocha, que era Cristo. Esse povo, eles tiveram experiências extraordinárias com Deus. No entanto, Deus não deixou que eles entrassem na terra, e os cadáveres deles foram, durante 40 anos, sendo espalhados no deserto. Por que isso? Porque o povo, os coríntios, o povo lá, eles estavam pensando que se tivemos experiências com Jesus, tivemos experiências com Deus, a gente pode viver de qualquer jeito. Minha salvação está garantida, minha vida está garantida. Não é nada disso. Versículo 6. Não, eu pulei um pouquinho. Versículo 5, desculpa. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Em um só dia, morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova,
como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes, e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Tá certo? Então, olhe para mim, Paulo está dizendo, eles passaram por muitas experiências. O mar vermelho, andaram debaixo da nuvem, beberam a água, comeram do alimento espiritual, mas Deus não passou a mão na cabeça deles, não. Deus fez com que eles caíssem no deserto e não entrassem. Por quê? Porque eles desagradaram a Deus. Houve imoralidade por parte deles, houve incredulidade, houve rebeldia, houve cobiça. Eles fizeram um monte de coisas contrárias a Deus, e Deus então fez o quê? Fez com que eles perecessem no deserto. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, a pessoa pode ter tido, você pode pegar alguém que, assim, bispo, eu cheguei, conheci Jesus, fui curado de uma doença grave. Jesus me curou da bebida, das drogas, do cigarro, dos demônios, da prostituição, fui liberto de tudo. Você pode ter alguém que possa dizer, eu nasci do Espírito Santo, recebi o batismo no Espírito Santo, e daí? Graças a Deus por tudo isso. Você vai ter que correr atrás todos os dias para viver de maneira que não desagrade a Deus. Está compreendendo, sim ou não? Todos os dias. Você não pode cair na besteira, ninguém pode cair na besteira dizendo, já fui curado, já recebi isso, recebi aquilo, Deus fez isso, fez aquilo agora. Não, eles tiveram todas aquelas experiências, mas praticaram imoralidade. Muitos deles agiram como idólatras. Muitos deles cobiçaram coisas ruins. Muitos deles fizeram, é assim mesmo, quando o celular toca numa reunião, não tem problema, dá para desligar. É que a pessoa fica numa luta para achar, não é? E acha e não acha, e desliga, não desliga, já foi, vamos em frente. Acontece. Então, eles praticaram um monte de coisa errada, mas na cabeça deles, eles pensavam o quê? A gente vai entrar na terra, vamos tranquilo. E não foi nada disso, morreram no deserto. Muitos cristãos perderam a salvação. Pessoas que um dia tiveram a certeza da salvação dentro delas. Alguém perguntasse se você morrer agora, e aí? Não, eu tenho certeza da minha salvação. Hoje elas estão por aí sem salvação. Sem falar daquelas que morreram, já se foram, e foram depois de ter perdido a salvação. Muitas pessoas um dia serviram a Deus, foram usados por Deus, pregaram, ensinaram, oraram, foram usados por Deus para que pessoas fossem curadas, fossem libertas, hoje estão perdidas. Estão perdidas. Por quê? Porque nós não podemos cair na besteira de pensar que pelo fato de termos tido experiências com Deus, agora eu posso viver aí de qualquer maneira. Agora eu posso mentir, agora eu posso a imoralidade, agora eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso não sei o que, eu posso viver de qualquer jeito, eu posso desprezar Deus, eu posso fazer o que eu quiser, porque já está garantido, não é nada disso. Há quanto tempo eu venho batendo na tecla e dizendo, olha, pare de desprezar Deus, hein? Porque tem membro que despreza Deus, a presença de Deus, está na presença de Deus. Ele despreza congregar, ele despreza um monte de coisa. Eu falo assim, a colheita vai vir. As pessoas costumam dizer, o boleto vai chegar.
Não tem a conversa do boleto vai chegar? Vai chegar, o boleto vai chegar. Vou na igreja quando quero, oro quando quero, vou lá no domingo quando tem nada mais importante que eu acho que tenha, tá? Vou empurrando aqui com a barriga. Tem outros que estão dentro da igreja, um pezinho aqui com Deus, um pezinho com o mundo. No domingo é o louvor, no dia de semana é o pagodezinho, é um sertanejozinho. Vai vivendo, às vezes, na mentira, no erro, tal, não sei o quê, o boleto vai chegar. E esses daí não dá para pagar pelo celular, QR Code, nada disso não. Boleto é outra coisa. A colheita vai vir. Chegou para esse povo. Já chegou para muitas pessoas. E vai chegar. Por quê? Porque com Deus, a Bíblia diz, com Deus, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Então o que nós temos que fazer? Viver com os olhos abertos espiritualmente. Não é porque Deus fez isso ou fez aquilo na minha vida, que agora eu posso viver de qualquer maneira, não. Eu tenho que correr atrás todos os dias para não desagradar a Deus. Não é que eu sou perfeito, somos perfeitos. Estamos, enquanto estivermos aqui nessa condição, não somos perfeitos. Mas uma coisa é você estar lutando para não desagradar a Deus. É Deus olhar e ver, está lutando para me agradar, não quer me desagradar. Às vezes Davi, você vê lá nos Salmos, Davi dizia, põe uma espada na minha boca para que eu não peque contra ti. Está correndo atrás para não desagradar a Deus de maneira nenhuma. Então, os cristãos desta igreja estavam meio que iludidos, pensando que podiam viver de qualquer maneira, porque agora está tudo garantido, porque tiveram alguma experiência com Deus. E não funciona assim. Versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas com advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então a pessoa, olhe um pouquinho para mim, o cristão, ele analisa e ele julga. Ele faz um julgamento, fala assim, não, eu estou de pé espiritualmente, eu estou bem. O que você tem que fazer? Cuidar. Eu tenho que me cuidar para não cair. Me cuidar para não cair. Por quê? Porque se bobear, você pode perder a salvação. Versículo 12, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então a gente tem que, olha um pouquinho, lembrar de que uma coisa são provações, às vezes tentação e provação se misturam em algumas traduções na Bíblia. Provações são situações que vêm da parte de Deus para nos provar até onde vai a sua fé, até onde vai a sua fidelidade, até onde vai a sua confiança. São provações. As provações não servem, elas não têm a finalidade de levar a pecar. Elas têm a finalidade de
nos levar a provar como é que nós estamos com Deus, se somos fiéis, até onde vai a nossa fé e tal. As tentações não. As tentações nunca vêm da parte de Deus, porque a finalidade das tentações é levar ao pecado e à queda. Como é que vem a tentação? Ou porque a pessoa está cobiçando alguma coisa contrária a Deus, ela é tentada pela sua própria cobiça, ou a tentação, a pessoa não fez nada de errado, mas a tentação vem direto da parte do diabo, como aconteceu com Jesus no deserto. Jesus jejuou 40 dias, estava lá no deserto, finalizando o seu jejum, não fez nada de errado, de repente Satanás aparece e o tentou. Se você é filho de Deus, sabia que ele estava com fome, né? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O diabo queria que Jesus se submetesse a qualquer coisa que ele dissesse, aí ia tudo por água abaixo. Jesus foi tentado e usou a palavra de Deus, e o diabo caiu fora, derrotado daquela situação. Então, o apóstolo Paulo escreve, dizendo que não há tentação que não seja humana. Ou seja, Deus não permite que um cristão seja tentado além do que ele possa resistir. Para ninguém dar a desculpa de dizer, mas a tentação foi muito forte, eu não aguentei cair, seja no que for. Não há tentação acima do que a pessoa possa suportar. Para encerrar, vou repetir versículo 13: não vos sobreveio a vocês tentação que não fosse humana ou comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá. Então Deus, ele permite, não acontece nada sem que Deus permita. Nada. Não acontece nada sem a permissão de Deus. Então, permitir que a pessoa seja tentada, ele pode permitir, ele permite. Mas Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Compreende? Sim ou não? Resumindo tudo, nós vamos orar. Resumindo tudo, você já teve alguma experiência com Deus? A não ser a pessoa que diga, estou aqui pela primeira vez, eu nunca tive experiência nenhuma com Deus, estou entrando aqui e tal. Você já teve alguma experiência com Deus? A maioria vai dizer, já tive. Fui curado, eu era viciado, eu era alcoólatra, eu era isso, eu era aquilo, Deus fez isso, fez aquilo, me curou, me libertou. Então, você teve experiências com Deus. Não fique apoiado nisso, pensando que agora você pode viver de qualquer maneira, porque sua salvação está garantida, assegurada. Não. Todos os dias, 365 dias no ano, nós temos que fazer a nossa parte para lutar, para não desagradar a Deus, continuar empenhados em agradar a Deus. O que ele fez na nossa vida, tem feito? Ele tem feito muitas coisas. Agradeça a ele, mas não se apoie nisso, para que você não caia no erro que este povo estava caindo. É só você lembrar dos antepassados. Mar Vermelho, que coisa extraordinária. Mar Vermelho, um lugar bonito, águas azuis, uma coisa extraordinária, e Deus abriu aquela coisa tão grande. Quase 3 milhões de pessoas passaram sem molhar os pés.
As águas se tornaram parede de um lado, parede do outro, nem molhar os pés eles molharam. Durante o dia, a coluna de nuvem para guiá-los. Então eles, de certa forma, passaram por um batismo nas águas, quando atravessaram o mar e quando ficaram debaixo da nuvem. Quase 40 anos, além da palavra, acima de tudo a palavra que recebiam e receberam, quase 40 anos, chovendo pão, o maná e o codornizes lá no deserto. Sede, Moisés toca na rocha com o cajado, dali jorrava água para quase 3 milhões de pessoas. Nem o DAI arruma água para tanta gente, né? Não é DAI? Porra, nem o DAI. Tem lugar aí que falta água, né? 250 mil habitantes, né? Água para quase 3 milhões de pessoas beberem. Aquela rocha era Cristo. Viveram tudo isso, experimentaram tudo isso. No entanto, os cadáveres caíram no deserto, porque imoralidade, idolatria, cobiça, murmuração, desobediência, rebeldia, foram desagradando a Deus, e Deus foi permitindo que eles morressem no deserto. Na terra não entra. Então o nosso objetivo principal, vida eterna na presença de Deus. Para isso, lutar todos os dias. Jesus fez coisas grandes, ô bispo, na minha vida, tem feito. Agradeça, testemunhe, porque glorifica Ele, desperta a fé de outros, abençoa mais a sua vida, mas não caia na besteira de pensar, agora eu posso viver de qualquer maneira, porque está tudo garantido. Não. Todos os dias temos que fazer a nossa parte. Deu para entender? Vamos falar com Deus, vamos buscar sua presença. Feche os olhos. Para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar. Coração quero entregar. Seguir os passos teus. Eu quero sim. Eu quero sim sentir você perto de mim. sentir você perto de mim. Teu doce amor. Doce amor, Tão puro e belo como a flor. belo como a flor. No teu olhar, No teu olhar, tão meigo eu quero me tão encontrar. meigo eu quero me encontrar. Quero sentir a tua mão. Quero sentir a tua mão, De pai a me guiar. de pai a me guiar. Não quero ter Não quero ter alguns minutos com você. uns minutos com você. Me deixa ser Me deixa ser para sempre. pra sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus, Me ensina, como Deus, ouvir o teu como chamado. ouvir o teu chamar. Meu coração Meu quer coração quero entregar. seguir os Seguir os passos. passos teus. Feche os olhos, por favor. Faça a sua oração a Deus. Veja se
se você tem lutado dia a dia para agradar a Deus. Veja se você tem se empenhado, consciente de que ainda que você tenha tido experiências com Deus, é preciso continuar lutando dia a dia para agradá-lo, porque não é porque tivemos experiências com Deus que agora podemos viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Aquele povo passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, andaram debaixo da nuvem, comeram um alimento espiritual, beberam da água que saía da rocha, que era Cristo. Contudo, Deus não se agradou deles e eles pereceram no deserto. Seus cadáveres foram espalhados no deserto, porque eles praticaram imoralidade, cobiça, murmuravam, desobedeceram, foram idólatras e pensavam que poderiam viver de qualquer maneira, que ainda assim entrariam na terra, tal como Paulo escreveu aos Coríntios, porque ali naquela igreja também haviam pessoas assim, que porque haviam tido experiências com o Senhor Jesus, imaginaram que poderiam viver de qualquer maneira e a salvação estaria garantida. A entrada no reino dos céus estaria garantida. E tudo isso foi escrito para a advertência deles e nossa. Ó Espírito Santo, abençoe. Se há pessoas aqui vivendo de qualquer forma, não tendo temor, responsabilidade espiritual, prudência, e tem vivido de qualquer maneira, Senhor, fale com elas para que se arrependam, a fim de que não percam a salvação e tudo aquilo que o Senhor possa estar fazendo e concedendo às suas vidas. Aqueles que estão lutando dia a dia para fazer a tua vontade, que eles tenham no coração, meu Pai, consciência para continuar todos os dias lutando para agradá-lo, a fim de que a vida eterna esteja assegurada e sendo desenvolvida a cada dia dentro deles. Ó, nós te glorificamos, te engrandecemos, nada tínhamos a oferecer, estávamos em trevas, perdidos,
cheios de pecados, iniquidades, problemas, sofrimentos, males, dores. Ainda assim, o Senhor fez recair sobre nós a tua misericórdia, e nós queremos agradecê-lo. Agradeçam, adore a Deus em espírito e em verdade. Adore a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, em espírito e em verdade, porque é desta forma que Ele espera que os verdadeiros adoradores façam. Tu és o nosso Deus, sem Ti nada temos, nada somos, nada podemos. Digno é o nosso Deus de toda exaltação, de todo louvor, de toda glória, de toda honra, de toda exaltação. Vem sobre o teu povo, toca em suas vidas, os abençoe, abençoe com a tua presença aqueles que estão te buscando, te adorando, te glorificando, te engrandecendo. Aqueles que, Senhor, estão agora oferecendo o sacrifício de louvor, o sacrifício dos nossos lábios. Oh, exaltado seja o Senhor. Grande és tu, meu Deus. Grande é o Senhor. Só o Senhor é quem pode nos dar a vitória sobre todas as coisas. Só o Senhor é quem pode nos dar a vitória sobre o inimigo. Só o Senhor é quem pode nos encher de vida. Só o Senhor é quem pode nos direcionar para a direção certa. Só o Senhor é quem pode nos dar a capacidade de vencermos as lutas que este mundo apresenta. Grande é o Senhor, grande é o nosso Deus, digno de louvor, de adoração, de exaltação. É aquele que nos ajuda nas nossas lutas contra o inimigo. Oh, nós te adoramos. Exaltado seja Deus, adore a Deus, erga as suas mãos aos céus, agradeça-o, glorifique-o, adore-o de todo o seu coração. Fale aquilo que você entende, expresse seu louvor, sua adoração a Deus. Receba a sua presença, sua força, sua graça. Engrandecido é o nosso Deus, exaltado é o nosso Deus. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, A alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por
isso diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos O teu nome engrandecer e agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. temos o teu nome Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o pois Deus, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. agradeça a Deus, adore a Deus, põe as mãos sobre o seu coração, expresse para Ele o quanto Ele representa para você, adore-o. Ele ouve quando nós o buscamos, suplicamos, oramos, adoramos. Quando fazemos de todo o coração, Ele ouve. Te adoramos, ó Deus. Enviaste o teu único filho para morrer por nós. Te adoramos, Senhor Jesus, porque morreste por nós. Te exaltamos, Espírito Santo, porque abriste os nossos olhos e nos trouxestes à luz. Aceite o nosso louvor, fortaleça e renova o teu povo, conceda-lhes o teu Espírito, a tua graça, a tua força, e os abençoe grandemente, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Diga: ó Senhor, nós te agradecemos, nós te glorificamos. Que o Espírito Santo nos ensine a agradá-lo a cada dia. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, do nosso ser. Queremos o teu nome engrandecer. Graças a Deus. Pode sentar, batendo palmas. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante vocês, queremos e agradecer-te, cante com